Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário ao dólar e ano semanal. E começamos aqui assim, desta vez, exatamente com o gráfico semanal, ou seja, com o gráfico de velas de uma semana, em que verificamos que o dólar iano, apesar deste, como podemos ver por aqui, esta forte tendência ascendente, tem vindo ultimamente, e aqui quando falo em ultimamente estou a falar nos últimos meses, anos, a parar aqui ligeiramente abaixo dos 152. Por exemplo, aqui este máximo de 2022 ficou a 5 pontos dos 152 ienes por dólar. O máximo de 2023 ficou 5 pontos abaixo deste, e este ano o máximo que nós vimos até agora foi o máximo foi o máximo agora há relativamente pouco tempo, quando o preço esteve muito perto dos 151 a 150,85 aproximadamente, creio eu. Portanto, nestes níveis, como estamos a ver, portanto, há aqui aparentemente uma forte resistência. Os indicadores mostram aqui o RSI nos 62, portanto, com o momentum a continuar positivo para o par. Aqui também o MACD neste gráfico semanal da mesma forma. Ora, vamos agora aqui ao nosso gráfico diário, que é o que nós temos seguido mais. Ok. Faltam aqui as anotações que eu vou colocar, que tirei para limpar ali assim na altura do gráfico semanal, que não faziam sentido. E aqui temos aquelas que nós colocámos aqui na semana passada, em que a caixa de preço que eu previa para a semana, durante a semana anterior, falhei nitidamente. Isto por uma razão bastante simples. Logo no início da semana, portanto, depois do meu comentário há exatamente uma semana atrás, tivemos os dados da inflação no Japão. Esses dados vieram um pouco acima, dando aqui logo, de alguma forma, mas vamos acompanhar isso. Se calhar com o gráfico a 4 horas será mais bem visível. Ok, temos aqui o gráfico a 4 horas. E há uma semana atrás estávamos neste ponto, se recordam, tínhamos aqui assim inclusive a projeção que eu dava para o break deste tal triângulo que aqui coloquei na altura. Acontece que nesta altura os dados da inflação, contrariamente, digamos, ao estimado pelos mercados, veio acima. Isso colocou logo alguma pressão no dólar iene, ou seja, valorizações do iene, que ainda foram aumentadas, por assim dizer, alavancadas por comentários de um dos membros do Banco do Japão, que veio dizer que os dados da inflação mostravam exatamente aquilo que se previa, ou seja, que havia a possibilidade de, numa situação destas, o Banco do Japão normalizar mais rapidamente. Não disse com estas palavras, mas deu a entender que o Banco do Japão iria com facilidade acelerar, digamos, a normalização da sua política monetária. Veja-se destas palavras uma subida de taxas de juros, um levantamento, digamos, do controle de taxas de juros de longo prazo, e portanto tudo isso acabou por dar logo de imediato esta forte valorização do iene, ou seja, esta queda no dólar iene, que veio aqui a níveis quase da base do tal triângulo que nós tínhamos aqui colocado. Claro que tudo isto desapareceu a partir do momento em que o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, veio ao mercado dizer praticamente o contrário do que tinha dito Takata, ou seja, que ainda era cedo para se falar em que a inflação tinha atingido a meta do Banco do Japão e que as coisas iam demorar algum tempo até que provavelmente isso se verificasse, e ainda à espera
dos tais dados das negociações salariais que vão aparecer na segunda metade deste mês de março. Ora, isto de imediato inverteu todas as perdas do dólar-iene, o dólar-iene voltou para o sítio praticamente onde estava e onde se mantém, onde continua aqui assim a negociar a estes níveis. Note-se, ao dia de hoje vamos aqui à volta dos 150,50, caindo perto destes tais máximos deste ano, dos tais 150,80, onde ele se continua a estar. Eu vou aqui começar por retirar esta caixa de preço, esta projeção e bem como esta linha que tínhamos aqui. Ok, então o preço neste momento mantém-se, digamos aqui assim, em torno deste, dentro deste intervalo, digamos, consolidando abaixo dos 151, portanto ali em torno de 150, eu diria 149, 150, 50 são os níveis que em princípio o dólar-iene que continua a negociar. Aqui no gráfico a 4 horas o que nós vemos é que temos o RSI acima da linha de 50, nada de especial, a 54 neste momento, estamos a falar de um gráfico de bastante curto prazo, e também temos o MACD na mesma forma, ou seja, na forma ascendente. Isto, o sentimento de mercado acionista continua bastante positivo e isso também vai levar com que a volatilidade nos mercados em geral baixe, vai continuar a proteger de alguma forma o chamado carry trade, em que o iene japonês continua a ser a divisa preferencial para financiar exatamente esses carry trades e, portanto, vamos continuar a assistir vendas de ienes e a consolidar este nível. Voltando aqui assim, vendo o gráfico já agora diário, para termos uma ideia, já voltamos aqui ao gráfico de 4 horas, mas aqui ao irmos ao gráfico diário, como tínhamos antes, verificamos de facto que para já esta linha de tendência ascendente neste momento começa a estar em causa. Eu ainda vou deixar ficar mais esta semana, mas provavelmente para a semana vamos retirá-la, a não ser que ele tenha uma recuperação forte, o que eu neste momento não acredito, embora esta semana ainda vamos ter algumas situações, principalmente não do lado do dólar, não tanto do iene, mas mais do lado do dólar, com os dados do mercado de trabalho, com o ISM de serviços amanhã, e portanto uma aceleração nos mercados acionistas em termos de risco, poderão inclusive sustentar mais quedas no iene, ou seja, mais subidas no dólar-iene. Por outro lado, uma desilusão de alguns números que possa levar o dólar a ganhos, é evidente que o dólar a ganhar pode ganhar contra o iene, mas estes ganhos do dólar, se vierem com perdas fortes a nível acionista, poderemos colocar aqui assim, já aqui alguma pressão no dólar-iene. Portanto, vamos ter esta semana este misto, vamos aguardar por este misto de dados, principalmente nos Estados Unidos e não tanto no iene. Atenção que o iene do Japão, vamos ter a sério o Banco do Japão dia 19, um dia antes do Fed, diga-se de passagem, portanto, isso é aproximadamente apenas aqui a 2 semanas. Ora, voltemos aqui ao gráfico de 4 horas, até para ver uma coisa, que é, já agora, este triângulo não faz sentido, ou seja, este triângulo desapareceu, não foi quebrado em alta, foi antes esta linha, digamos que esta linha de suporte foi quebrada, não em termos de uma quebra em baixo de preço, embora também o tivesse feito, mas mais em termos de consolidação de preço. Portanto, vamos retirar daqui este triângulo, que já não faz sentido, mas faz sentido sim, digamos, uma área de consolidação. Para já continuamos com estas linhas, mas eu diria que
Eu já vou alterar aqui um pouco. Ora, aqui, isto. Este parece-me ser para já o range de consolidação do preço. Vou colocar isto aqui a outra cor, nomeadamente o amarelo, que é aquela com que nós temos estado a ver as áreas de consolidação de preço e, portanto, esta é a área de consolidação de preço que eu vejo. Admito um pouco mais acima, ou seja, neste máximo que está aqui nos 150,88, total máximo do ano, digamos 151 de uma forma mais global, e aqui estes mínimos que nós vimos, nomeadamente o mínimo da semana passada, em que ele veio aqui assim a 149,20, vamos dizer 149. Portanto, do grosso modo, 149, 151 será, digamos, a área de consolidação que eu acredito que possamos continuar a ver o dólar iene, embora haja a possibilidade de haver alguma maior volatilidade esta semana com os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e amanhã com os dados do ISM de serviços, que também poderão aqui sim influenciar bastante, mais uma vez, via os mercados, o sentimento de mercado no mercado acionista, que pode se acelerar bastante, pode criar aqui assim mais desvalorizações no iene, portanto a subida do dólar iene. Por outro lado, quedas no mercado acionista poderá pressionar este dólar iene, que acabará nunca por perder muito, na medida em que temos numa situação dessas temos ganhos do dólar e, portanto, os ganhos do dólar vão segurar de alguma forma o dólar iene para que não caia tanto quanto poderia eventualmente via o iene japonês. Acima, como já vimos, e vimos logo no gráfico semanal, parece termos aqui uma forte resistência àquele nível. Provavelmente os mercados continuam com algum receio de novas investidas por parte do Banco do Japão, novas intervenções, e mesmo quando lá chegamos, verificamos variedíssimas vezes as intervenções verbais. Mais uma vez aconteceu aqui no início da semana passada e, portanto, para já parece um movimento tapado aqui. Alerto de qualquer das formas, mas atenção, isto é apenas uma opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Eu não faço recomendações, mas sim tenho as minhas opiniões. Que o break desta área de consolidação, mais uma vez, vai dar a mesma projeção que nós tínhamos feito anteriormente. Ou seja, se nós colocarmos aqui esta altura, digamos, é a altura da área de consolidação que temos tido e, portanto, se caso isso aconteça uma vez mais, ou seja, caso haja um break em alta desta área de consolidação, o objetivo natural, diria eu, o objetivo normal desta situação acaba por ser a mesma da altura desta mesma área de consolidação que nós já vimos aqui assim e que se espelha aqui assim à volta dos 152, 152,30. Mas, como digo, provavelmente é um osso duro de roer aqui os 151 para já, embora seja ainda relativamente possível, até aqui aos 152, estamos a falar que são os níveis máximos que nós vimos nos últimos anos e nos últimos 20 anos aproximadamente, porque a partir daqui acima dos 152 já estamos a falar de níveis anteriores, aliás, de níveis de 1990 e situações desse género. Por isso, estamos a falar de níveis de 30 anos a partir daqui. Portanto, admito que seja um osso duro de roer esta área dos 151, 152, mas possível na medida em que ainda temos aqui algum espaço até aos máximos, digamos, de 2022 que nós vimos, ligeiramente abaixo dos 152. Em baixo, se alguma coisa acontecer, eu continuo, mas aqui vou mais para o gráfico diário.
Se alguma coisa suceder mais de surpreendente, eu acredito que esta área aqui assim continua a ser a área de suporte, ou o objetivo, digamos, deste break, acabará por estar aqui em torno deste mínimo que estamos aqui a ver a 147,60, 147,50 aproximadamente. Mas continuo, a minha preferência vai para esta semana para a continuação da consolidação deste dólar-iene aos níveis atuais, antes de haver aqui um break num ou noutro sentido. Para já até haver aqui um trigger, até haver aqui o despoltar de uma situação desse género. Bom, para já é tudo. Bons negócios, uma boa semana para todos e para a semana cá estarei com mais um comentário ao dólar-iene. Até lá!